Portanto, dando aqui início a esta primeira sessão de modelação 3D, o primeiro cenário irá incidir precisamente sobre isso, a modelação 3D, conforme foi dito, para conseguirmos fazer face a algumas dificuldades, digamos assim, pandémicas. Isso é o que eu encontrei na internet. A situação da modelação 3D na saúde, portanto, é uma tecnologia que está a evoluir muito, sempre evolui muito, está a ser cada vez mais adotada também no âmbito da realidade virtual e da realidade aumentada, e nós pensamos que é efetivamente muito importante trazer este assunto para a saúde, não só tratarmos de outros assuntos mais relacionados com a ciência e com a própria saúde, mas também introduzir as TIC, introduzir aqui um pouco da modelação e do mundo de realidade virtual para esta área da saúde. E está a tornar-se muito comum em todos os setores, não só na área da saúde, mas também noutros, pelo que achamos que é extremamente importante debruçarmos sobre este assunto da modelação 3D nesta área. Dentro da área da saúde e da reabilitação, nós temos muitas vantagens e daí trazermos também este tema, desde o treino cirúrgico até a melhoria de tratamentos, melhoria da qualidade do design das próprias tecnologias assistivas. Temos o exemplo da modelação de próteses, de ortóteses ou até outras ferramentas para auxiliar em atividades específicas, e pensamos que isso é efetivamente algo de grande valor. A modelação vai ser o primeiro assunto a ser abordado aqui, claro está, porque daí vêm todos os outros assuntos que serão abordados, como a animação e como a impressão. Este é mesmo o primeiro passo, o passo mais definitivo, o pilar para a continuação do resto dos assuntos. E o campo 3D está a transformar a forma como os produtos são produzidos, são utilizados, há muitos benefícios para utilizar, melhora também o atendimento eficiente ao paciente na área da saúde, permite-nos fornecer uma ferramenta de ensino para os profissionais nas várias fases das carreiras, não só entre profissionais, professores, mas também estudantes, áreas interdisciplinares, permite planear equipas médicas e cirúrgicas, portanto, dentro da área da saúde, mas não só, melhora imenso o acompanhamento do processo de tratamentos, do processo de educação, etc. Daí aproveitarmos este potencial da modelação 3D para impulsionar este uso pela STEM. Não gostaria de alongar muito mais, porque senão vou tirar tempo útil, digamos assim, ao workshop e aos conhecimentos. Iria tentar iniciar então o primeiro workshop com o Ricardo, que irá introduzir-vos a ferramenta e conversar um bocadinho mais sobre este assunto. Pronto. Então agora vamos meter a mão na massa, certo? Então, para começar, eu vou pedir licença e vou chamar um parceiro aqui para me ajudar. Meu robozinho. Ele veio aqui para nos dar sorte e nos alimentar de energia. Seguinte, eu pedi muito para conseguir alguma forma de fazer vocês se tornarem mais interessados no software e usarem bem, né? Então, eu pedi muito para os deuses do Blender e eles me iluminaram e me mandaram um ritual para a gente poder seguir. Deixa só eu partilhar a tela. Agora minha tela ficou pequenininha. Ah, já voltou. Então, vou partilhar a tela aqui. Tela toda. Certo. Então, para a gente começar, vamos conhecer nosso ritual. O que vocês vão fazer com esse ritual? Esse ritual é o seguinte: quando vocês estiverem em casa e quiserem se conectar com o Blender melhor, vocês vão seguir esse passo. Eu vou fazer tudo isso hoje, então vocês vão estar acompanhando juntos, mas depois vocês podem estar repetindo essas etapas. É como se fosse um ritual mesmo. Então, repara que a gente vai começar no nível novato. Newbie é uma palavra da área de jogos para a gente dizer aquele cara que não sabe nada sobre determinada coisa. Então, a gente vai aprender a instalar o Blender. Aí, depois, a gente vai conhecer a cara dele, a interface, né? Então, a gente já vai se tornar um iniciante. A gente vai conhecer a interface, os menus, como é que a gente busca um elemento, alguns atalhos, os principais atalhos.
E aí, depois a gente vai se tornar um iniciante avançado. Vamos começar a criar objetos, vamos manipular alguns objetos e nos tornar um nível intermediário, através dessas modificações. E aí vamos se tornar mais competentes e vamos mexer com cena e iluminação. E, por fim, a gente vai se tornar proativo, a gente vai ser capaz de renderizar a cena, né? Vai poder exportar essa cena. E aí, no final, para se tornar mesmo proativo, vocês vão fazer um desafio, vão passar por um desafio que, com certeza, se vocês seguirem todos os passos do ritual, vocês vão conseguir fazer sem problema. Primeira coisa é instalar o Blender, que é a ferramenta que a gente vai usar. Por que o Blender? Porque ela é de graça. Ela é muito usada no mercado e então era o casamento perfeito, né? É bom e de graça. Eu acredito que nenhum de vocês tem ele instalado, tô certo? Primeira coisa, a gente tem que vir aqui e fazer a busca pelo programa. Ele se escreve assim, ó, Blender. E ele vai para a página principal do Blender, do projeto do Blender, que ele é um open source. Então, eu clico aqui. É importante que vocês baixassem também, tá? Para a gente poder fazer juntos. Então, quem não tem instalado pode acessar esse site. É só digitar ou blender.org ou então fazer a busca no Google por Blender. Feito isso, basta clicar aqui no menu, ó, Download, e baixar a versão que seja compatível do sistema operacional. O meu é o Windows, então já aparece aqui. Se vocês quiserem baixar para outro sistema operacional, por exemplo, vocês podem escolher aqui, como vocês também podem baixar o código para poder contribuir com a comunidade e desenvolver algum módulo ou aperfeiçoar a ferramenta. Então, eu vou fazer o download, certo? Ele vai baixar para a minha pasta transferências e eu vou instalar. Eu já tenho ele instalado, mas eu vou mostrar aqui como é que você instala. Depois que baixou, você abre a pasta. Se eu estiver indo rápido, vocês me avisem, tá? Por favor. Baixando. 30 megas, faltam. Pronto, baixou. Aí ele vai aparecer aqui na pasta transferências, aí basta dar 2 cliques para instalar. Abriu a janela, é só dar next até o final, confirmar tudo, sem medo, e aí vai instalar o Blender. Façam isso enquanto eu abro o meu aqui, por favor. Aí, quando abrir o Blender, vocês vão se deparar que é a nossa primeira parte lá do ritual, que é a área chamada de Kick Setup. Mas tudo que tem ali, a gente consegue acessar através do menu Edit Preferências. Aí eu clico aqui, e aí eu posso, por exemplo, modificar aqui, ó, na interface, a linguagem do meu programa. Eu vou deixar como inglês mesmo, tá? Eu posso mudar, para quem tem dificuldade de enxergar as coisas pequenas, posso mudar a resolução da tela. Tá? Clicando e arrastando, ele muda a resolução. Eu vou deixar no padrão, que é 1. Eu poderia mudar algum tema, poderia fazer outras configurações, mas eu não vou ficar mostrando tudo para vocês não perderem tempo com coisas que talvez vocês não vão usar a princípio, tá? Então, mais uma área que tem algumas configurações que vão aparecer nessa área do setup inicial é aqui. Por exemplo, modificar alguma palavra, algum atalho com Keymap, né? Você pode vir aqui, por exemplo, e quiser mudar algum atalho, basta você escolher aqui. Eu sugiro que não façam isso. E escolher, por exemplo, como que o mouse vai funcionar, né? Eu pensando em quem usa o botão esquerdo do mouse para clicar, para ativar, o botão direito, como vai funcionar a barra de espaço. Eu sugiro que vocês deixem tudo como default aí. Então, o que é importante aqui? É o manual. Ele aparece para vocês logo quando vocês instalam. Mas eu posso acessar ele ao momento que eu quiser, só ir no menu Help.
e aí ele me abre um site com bastante documentação sobre o software. Então, vamos supor que eu quisesse decidir como que eu iria renderizar minhas cenas, que é pegar o que eu modelei e salvar como uma imagem, ou então gerar o produto final para depois imprimir. Então, vamos supor que eu queira escolher uma informação sobre como renderizar. Eu venho aqui e faço uma busca pelo tema. Então, eu vou aqui e digito, por exemplo, GPU renderização, ou eu posso vir aqui direto no menu, tá vendo? Rendering. Então, aqui tem várias seções que eu posso estar explorando. Eu vou fazer a busca aqui, e aí tem as respostas, vamos supor que eu escolha essa, e aí aqui eu já tenho algumas informações, por exemplo, das tecnologias de renderização que eu posso estar escolhendo dentro do Blender. Porque se vocês forem aqui nas preferências e repararem, eu posso mudar isso. In System, por exemplo. Qual o ciclo de renderização que eu vou escolher? Dependendo do que eu escolher, ele vai funcionar melhor dentro de uma determinada placa de vídeo. Então, por exemplo, indo lá no menu, se eu quiser uma tecnologia para as placas GeForce mais novas, eu posso usar essa opção. Se eu quiser para as placas mais tradicionais da NVIDIA, posso usar essa. Se eu tiver uma placa de vídeo da AMD, posso usar essa. Então, eu tenho aqui várias opções, tá? É só para vocês terem uma noção que quando eu tiver dúvida de alguma coisa, eu posso vir aqui e usar a documentação. E aí, já sabendo, eu posso vir aqui e decidir. Eu vou deixar de forma padrão. Beleza. Então, já aprendemos a instalar e vimos aí como é que a gente pode buscar sobre informações usando o manual e onde tem algumas coisas aqui básicas. Então, vamos lá. Aqui é a tela inicial do Blender. Vamos focar no que eu vou apresentar para vocês. O restante vocês abstraem, esquece. Tudo que eu vou mostrar para vocês faz parte do nosso ritual, né? Então, vocês não precisam, quando for fazer o ritual, instalar de novo o programa, porque a gente vai acabar vendo o que a gente viu ali na instalação de novo. Mas aqui, o que é importante nessa tela? Reparem esses 4 botões aqui, vocês vão usar muito eles. Ó, o primeiro é uma lupa. Então, se eu clicar e segurar e arrastar para a esquerda ou para a direita, ele vai mexer no zoom na área de trabalho, que é o viewport. Tá? Então, vocês podem clicar e arrastar, esquerda ou direita. Se eu clicar na mão e segurar, eu vou arrastar o chão. Aí eu já não mexo no zoom. Eu só reposiciono a tela. Tá? E o terceiro, ele vai mostrar para onde que a câmera está apontando. Aí vocês falam, câmera? Eu nem vi câmera. Vocês viram câmera aqui? Não viram? Olha, então vou mostrar. Repare que quando eu iniciei, ele apareceu com 3 elementos aqui na tela. Deixa eu só posicionar aqui. Ó, 3 elementos. Um cubo, uma luz e uma câmera. É por default. Sempre quando você, por defeito, sempre quando você iniciar, ele vai aparecer esses 3 elementos. Certo? Então, beleza. Então, quando eu quiser ver o que a câmera, para onde a câmera está apontando, eu clico na câmera e repara que ela está centralizada no cubo que está ali na tela. Tá? Além desses 4 botões, eu tenho essa série de botões aqui que são bem interessantes também. Então, ó, se eu clicar aqui, repare que eu tenho uma linha vermelha, uma linha verde e supostamente uma linha azul, que são os eixos da tela. Então, ó, se eu clicar aqui no X, segurar o botão, eu manipulo a tela pensando no eixo X. Se eu fizer isso com Y, mesma coisa, e com Z, tá? Se eu der um clique no X aqui, por exemplo, ele vai apontar como se fosse olhando dessa posição do X. Mesma coisa se eu clicar no Y, mesma coisa que se eu clicar no Z, tá?
Para voltar, basta eu clicar e arrastar de novo e eu posso reposicionar a cena como eu quero. Esses aqui que estão vazados, né, eles são os negativos desses eixos, X, Y e Z. Então, eu posso estar navegando por aqui também. Tá, então já vimos aqui nessa área importante, esses 4 botões e essa forma orgânica aqui, com elipse, tá? O que é importante também nessa área? Esse menu aqui do lado são as ferramentas. Então, eu tenho a ferramenta de seleção, que é a primeira. Então, eu posso clicar em qualquer elemento usando ela. Eu tenho essa daqui do cursor, que eu vou falar já já, mas é esse círculo aqui, ó, tracejado em vermelho e branco, com uma cruz. Já falo dele. Eu tenho a ferramenta de mover, que aí ele aparece esses gizmos aqui, e aí eu posso clicar na seta respectiva, né, do eixo que eu quero mover e mover o elemento. Então, ó, no eixo Y, no eixo X e no eixo Z. Eu tenho uma ferramenta de rotacionar, que funciona da mesma forma, só que agora são círculos aqui. Então, ó, eu clico na área verde, na linha verde, ó, eu rotaciono. Como isso aqui é uma luz, a gente não vai ver tão bem. Vamos ver aqui no cubo. Então, ó, na linha verde, eu rotaciono ele, respeitando o eixo. Na linha vermelha também. E na linha azul. E se eu quiser mover de forma geral, tipo, mexendo tanto para mover como para rotacionar, e a última aqui que eu não passei, desculpa, a de dimensionar, repara que apareceram uns cubos aqui nas pontas daquelas setas, e aí eu posso esticar o elemento, né, para um eixo, para o outro eixo e para o outro. Tá? E eu posso fazer tudo ao mesmo tempo, clicando nessa daqui, que é a ferramenta de transforma. Então, eu clico e aí eu tenho todos os símbolos, todos os ícones que eu tinha mostrado, né, os elementos. Então, eu posso clicar e arrastar, eu posso clicar na linha e girar, tá? E posso mover, posso redimensionar também, clicando nesses cubos. Tá? Então, tudo que a gente fez em cada uma das ferramentas separadas, a gente pode fazer usando essa ferramenta que agrega todas as ferramentas de modificação, de transformação, desculpa. Posso anotar alguma coisa na tela, posso medir algum elemento, se for importante, clicando e arrastando, e posso inserir objetos de forma mais interativa. Então, eu escolho aqui qual o objeto que eu quero inserir na cena. Então, por exemplo, quero adicionar um cone. Ele vai aparecer essa área iluminada aqui, e aonde eu escolher, eu clico, seguro e arrasto. Ele vai fazer primeiro a forma da base, depois eu solto e eu posso ir mexendo o mouse para cima e escolher a altura que vai ser o cone, certo? Vimos aqui esses 4 botões, esse elemento aqui orgânico e as ferramentas. E aí, para a gente seguir aqui, vamos ver os menus, né? São poucos menus. Tem o menu File, que a gente pode criar um novo documento, pode abrir algum elemento. Os recursos que vocês vão ter acesso para exercitar durante a semana, vocês podem abrir eles clicando no Open. Então, ó, se eu clicar aqui no Open, ele pergunta se eu quero salvar essa cena, eu não quero salvar. Eu vou lá numa pasta onde eu tenha salvado, eu salvei aqui, por exemplo, a célula.blend, que é a extensão do arquivo que a gente manipulou, e aí eu vou clicar em Open. E aí, repara que ele já abriu aqui a minha hemácia. Tá vendo? Um glóbulo vermelho. Tá? A gente vai fazer isso se der tempo. Mas tem o tutorial lá já gravado. Então, tá aqui, menu File. Tá? Eu diria que vocês têm que se preocupar aqui com criar um novo documento, tá? Criar um novo documento geral, salvar ou abrir. Por enquanto, se preocupem com isso. Eu tenho o menu Edit, que vocês vão ter que se preocupar com o undo e o redo. Então, por exemplo, eu fiz alguma coisa, me arrependi, é o famoso Ctrl Z, né? Eu vou lá e volto. Ctrl Z, tá vendo? Aí, aqui, além disso, eu tenho todo o histórico de coisas que eu fiz. Então, se eu rotacionar, mudar de lugar um elemento,
apagar, mover, distorcer, aplicar transformação, fizer um monte de coisas, depois eu tenho aqui todo o histórico e eu posso ir direto, né, para um ponto anterior que eu já tenha feito para refazer alguma coisa, corrigir, tá bem? Sugiro que vocês se preocupem só com isso, tá? No render, é um menu muito importante, mas por enquanto eu vou deixar ele aí, porque a gente vai usar ele no final. O menu Window, eu sugiro que vocês não se preocupem com nada por agora. O menu Help é o que eu mostrei para vocês, né? O manual, mas também tem uma coisa interessante aqui que são os tutoriais. Então aqui tem os tutoriais mais avançados que vocês podem estar explorando também. Como vocês também encontram milhares de recursos de tutoriais na internet, modelos para vocês baixarem, animações para vocês usarem, que também servem tanto como referência, como elementos para trabalho, como também objetos de estudo. Tá? Beleza. E o último menu aqui é o layout. Então, a gente tem aqui o layout, você vai lá, professor, eu estou vendo um monte de outras opções. Não, todas essas opções depois do layout fazem parte desse menu. Então, por exemplo, se eu quiser uma área de trabalho que seja mais própria para modelar, eu clico aqui. Repara que as ferramentas mudam, né? A área muda um pouquinho, aqui do lado também mudou. Então, ó, se eu quiser fazer esculturas, né? Esculpir, usando os pincéis, ele já configura para o jeito que eu quero, né? Se eu quiser aqui, ó, usar mapas de UV para poder criar a minha textura e tal, posso usar, pintar a textura, trabalhar com sombras, animação, renderização, composição, é, é, nós, né, geométricos, e se eu quiser programar, usar scripts, né, para poder criar objetos ou animar, modificar. Certo? Então, essas são todas as opções de layout. Sugiro que vocês trabalhem com a por defeito, que é a opção layout mesmo. Tá? Conforme vocês forem se aperfeiçoando, vocês podem escolher uma mais adequada para o pipeline que vocês estiverem trabalhando, né, no momento. Então, vimos aqui os botões, né, o objeto orgânico, as ferramentas e os menus. Agora vamos aqui para os painéis laterais. Eu tenho o primeiro painel aqui, que é o painel Outline, que ele vai simplesmente listar tudo que eu tenho na cena. É ótimo para quando você tiver com milhares de objetos na cena, porque pode acontecer isso. Vocês podem criar um cenário tão complexo que vocês vão ter tantos objetos que vocês vão ter dificuldade de encontrar objeto. Por aqui vocês podem renomear, vocês podem clicar e selecionar o objeto específico. Tá? Então, ó, eu clicando aqui, ele seleciona aqui, eu clicando aqui, ele seleciona aqui. Então, vocês podem se localizar por aqui. Além disso, eu tenho aqui esse olho, que ele some, faz o objeto ficar invisível na tela, mas ele vai renderizar. Mas se eu não quiser que ele renderize, eu clico nessa máquina de fotografar, que aí não vai ser renderizado quando eu exportar minha cena. Certo? E o que é a cena? A cena é o que a câmera mostra. Tá? Então, a minha cena atual é exatamente isso aqui. É essa área que eu vou renderizar. Tá ok? E aí, por último, essa parte aqui da interface, eu tenho isso aqui, ó, que é o painel de propriedades. No painel de propriedades, eu posso mudar as propriedades dos objetos. Tá? A gente vai fazer uma atividade com isso. Mas, por exemplo, eu posso vir aqui e adicionar um modificador a esse objeto, modificar ele. Eu posso, por exemplo, configurar o mapa de textura, a textura dele, o material que ele vai ser feito. Posso colocar uma textura. Então, tem vários elementos aqui para modificar as propriedades. E esse primeiro quadradinho aqui, ó, é essa série de botões. Esse primeiro quadradinho aqui é a posição, né? Então, eu posso mudar a posição por aqui, tá? No painel. Então, é mais rápido a gente usar essas ferramentas, eu sempre esqueço o nome, os gizmos, né? Os gizmos, mas você também pode usar um valor mais preciso aqui, se você quiser, né, uma posição específica na grade.
Então, você pode estar usando isso daqui. Ok. Repare que, dependendo do objeto que eu selecionar no meu viewport, ele vai mudar aqui as opções de propriedades. Ó. Então, se eu clicar na luz, repara que já aparece aqui uma lâmpada, onde eu posso estar mudando algumas configurações da luz. Eu já vou mostrar isso para vocês à frente, né? É uma parte mais adiante do nosso ritual. Então, e para fechar, eu tenho aqui a linha do tempo, que é essa parte aqui embaixo, que toda animação que eu fizer na tela, né, usando a câmera como referência, é aqui que vai aparecer as modificações. E aí, depois que eu fizer, eu dou um play aqui e aí eu vou visualizar a minha animação. A gente vai fazer também uma brincadeira com isso, tá bom? Só para introduzir. E, por fim, se você mexer o mouse por toda a interface, repara que aqui embaixo ele vai mostrar o que você pode fazer com o mouse. Ó. O que acontece se você apertar com o botão esquerdo, com o botão do meio e com o botão direito. Então, dependendo do lugar que você passar o mouse, ele vai estar te dando a dica ali embaixo. Isso é só um detalhezinho que você pode se guiar, tá ok? E eu tenho aqui o menu Mode. Repara que como eu estou usando a tela por defeito, ele já entra no modo objeto. Então, como eu estou trabalhando com os objetos, é nesse modo que eu vou estar trabalhando. Eu não estou editando eles, não estou modificando eles, eu só estou inserindo, né, um objeto e movendo ele, etc. Se eu quiser fazer os modificadores ou modelar o meu objeto, eu vou mudar o modo dessa tela. Então, estou aqui, ó, modo objeto. Vamos supor que eu queira começar a modelar esse objeto. Então, eu vou vir aqui no modo objeto e vou mudar para modo de edição, que aí ele vai me mostrar uns nós, umas linhas e as faces do objeto. Todo o modelo 3D, de formas, né? Não uma câmera ou uma luz, mas as formas, elas vão ter esses elementos que eu falei para vocês. Os nós, que são esses quadrados aqui nas pontas, que ligam os edges, né? Que são essas linhas. E fechando os edges e os nós daquela face, ele gera uma face mesmo. Então, tem aqui os nós, as linhas e a face. Repare que, como eu estou aqui no Edit Mode, eu tenho 3 botãozinhos ao lado. E são exatamente o que eu falei. Ó. Aqui está a opção que está marcada, são os nós. Então, se eu clicar no nó, eu seleciono o nó. Repare que ele ficou branco. Os outros não. Então, eu vou clicar aqui, ó. Ficou branco. Então, eu selecionei este nó. Se eu quiser selecionar uma linha, eu clico nesse do meio. E aí eu clico na linha. Repara que ficou toda a linha branca. E se eu clicar numa face, é o terceiro botão, eu clico na face e selecionei a face. Reparem, então eu tenho acesso a cada um desses elementos dos objetos que a gente está trabalhando. Os nós, as linhas e as faces. Para que eu tenho esse acesso? Para poder modificar esse objeto do jeito que eu quiser. Tá? Beleza. Então, eu já sei mudar aqui os modos. Tem vários modos, por exemplo, aquele de escultura que eu mostrei para vocês anteriormente, que eu posso usar os pincéis para deformar os objetos. E aí eu vou ensinar o primeiro atalho, que é o Tab. Como eu já selecionei 2 modos aqui, o modo de Edit e o modo objeto, se eu apertar o Tab, ele vai voltar para o modo anterior. Então, vamos supor aqui, ó. Tá vendo? Apertei Tab, ele foi para o modo objeto. Apertei Tab de novo, ele voltou para o Edit. Certo? Vamos supor que eu esteja no Edit e fui para escultura. Apertei Tab, fui para o Edit, apertei Tab de novo, voltei para escultura. É só uma forma de navegar mais rápido entre os modos de tela. Certo? E eu tenho uma outra forma também bem interessante, que aí já penso um pouco na acessibilidade e na usabilidade. Se eu apertar Ctrl Tab, repara, ele mostra todos os modos aqui, ó, onde tiver parado o meu mouse. Soltei, tá? Em vez de eu ter que ir lá, clicar e escolher, eu aperto Ctrl Tab, ele aparece aqui, ó, e aí eu escolho, por exemplo, o Edit Mode. E aí posso trabalhar com Edit Mode. Ó, Tab, voltei para o que estava anterior, Ctrl Tab, abre essas opções aqui, e aí eu posso escolher o que eu quero, tá? Então, vocês escolhem a melhor forma que for para vocês, certo? Clica aqui,
usa o Tab ou o Ctrl Tab e escolhe. Certo? Outro atalho muito importante é inserir objeto. Como é que a gente insere um objeto aqui? Ó? Nessa mesmo submenu aqui do Object Mode, eu posso vir aqui em adicionar. Ó. E aí eu tenho uma série de elementos. O que é importante para a gente agora nesse momento? Os mesh, que são as formas aqui, ó, tá vendo? Que a gente conhece, cubo, plano, círculo, uma esfera, né? Cilindro, cone, e o objeto todos aqui é igual uma rosquinha, né? Aquelas rosquinhas que a gente come, é igual uma rosquinha. E eu tenho o Metaball. O Metaball é muito legal, a gente vai ver agora também. Então vamos lá, vamos inserir aqui um cubo, um outro cubo. Repare que ele inseriu aqui o cubo, ó, em cima do outro. Eu cliquei e arrastei ele. Vamos inserir uma esfera. Ó, repara que ele inseriu aqui. Aí você fala, pô, professor, mas toda hora que eu insiro ele entra dentro do cubo. E aí entra essa ferramenta que eu tinha falado, lembra? Que é o cursor 3D. Aonde eu clicar, quando tiver com essa ferramenta ativa, ele vai posicionar esse ícone aqui, ó. E é ali, dentre outras coisas que eu posso fazer com ele, é onde vai nascer os objetos que eu for adicionar na cena. Então, por exemplo, coloquei aqui, vim aqui em adicionar e vou adicionar um cone, certo? Repara que ele já nasceu aqui. Ah, mas eu quero que ele nasça em cima do cubo. Bem, eu venho aqui, clico lá com o meu cursor, vou lá em adicionar um cone, tá? Ficou um pouco mais para baixo, não tem problema, venho aqui mover e levanto ele no eixo Z. Certo? Tá ficando bom. Já somos o que agora? Já somos um iniciante, né? Como é que é o atalho para adicionar? Shift A. Tá vendo? É o mesmo menu. Então, eu quero adicionar mais rápido, eu venho aqui, posiciono meu mouse, Shift A, e escolho o que eu quero adicionar. Repara que ele adicionou, ó, lá onde está o meu cursor. Então, ó, Shift A, escolho o que eu quero, tá? E coloco. Eu vou botar uma pessoa bem simpática aqui, como esse meu robozinho, tem um personagem bem simpático aqui dentro do Blender. Shift A, Mesh. Repare que eu tenho a opção aqui, Monkey. O Monkey é a Suzane. A Suzane é uma personagem muito famosa aqui no Blender. Repara que é a Suzane mesmo, não sou eu que estou dando o nome, não. Aqui, ó, coleção Suzane. Tá? É ela que está selecionada aqui. A Suzane apareceu aqui. Se eu quiser mexer nela, eu posso usar os gizmos, mas eu também posso usar um outro atalho, que é o G. Se eu clicar com G e o mouse em cima do elemento, ó, eu movo o elemento enquanto eu estou segurando o G. Eu não preciso nem clicar no mouse, só mover. G, certo? Aí você vai falar assim para mim, professor, eu queria tanto ver o rosto da Suzane para ver se ela é simpática mesmo. São os 3 principais atalhos que eu vou ensinar agora. Botão do meio do mouse. Se você clicar com o botão do meio do mouse, onde tem o scroll, e segurar, você rotaciona a tela. Aí você não precisa usar aquele elemento ali orgânico, tá vendo? Eu só clico com o botão do mouse e arrasto. Tem outro atalho interessante, ó. Shift e o botão do mouse, ele move a tela. Repara que eu não preciso clicar na mão. Basta eu clicar no Shift, botão do meio do mouse, eu movo a tela. E, por último, qual é o atalho que vocês acham que é? Eu ensinei o botão do meio, ou ensinei o Shift. Qual outro botão que eu posso estar clicando aí para criar um atalho? Ctrl. Perfeito. Ó. Cliquei no Ctrl, botão do meio do mouse, e eu dou o zoom. Olha que legal, não preciso ficar aqui, vindo aqui toda hora e clicando e arrastando. Ctrl, botão do meio do mouse. Mas não se preocupe em decorar os atalhos, sabe por quê? Aonde você passar o mouse em cima, tirando essa parte aqui que me trollou, ele vai te mostrar qual é o atalho. Ó. Então, por exemplo, aqui, eu quero mover um objeto. Olha lá, ele apareceu ali, ó, G, tá vendo? O mouse parado. Rotacionar, R. Dimensionar, S. Tá vendo? E tudo que você for fazer, ele vai ter atalho. E aí, conforme vocês forem aprendendo, vocês podem
e utilizando. Se não, vai nos botões mesmo, não tem problema nenhum, tá? Então, beleza. Somos iniciantes, acredito que vocês acompanharam. Vamos começar a brincar. Já colocamos alguns objetos aí, já conhecemos o Monkey, e agora vamos conhecer esses objetos que são interessantes, que eu falei anteriormente, que é os metaballs. Vamos ver aqui como é que funciona os metaballs. Então, aqui, ó, Shift, botão do meio do mouse, eu vou vir mais para cá. Vou vir aqui em Shift A, e vou adicionar metaball. Vou adicionar uma bola, tá? Ó, tá aqui a bola. Agora eu vou adicionar um metaball também, só que eu vou adicionar um elipsoide, né, que chama aqui, como se fosse um comprimido. Tá vendo? Tá ele aqui, ó. Agora, sabe qual é o grande barato dele? Ó? Eu vou girar, ó. Vou chegar mais perto aqui da bola. Eles são metaballs, né? Foi o que eu falei. Então, olha aqui, ó, como é que eles se comportam. Ó. Se eu colocar eles em cima um do outro, ó, eles têm um comportamento como se fossem uma massa para a gente modelar, tá vendo? Então, ó, ele se torna um objeto e eu posso estar modelando ele, ó, usando essas formas. Para quem não tem muito conhecimento dos recursos de modelagem que vocês vão aprender, vocês podem estar usando esse recurso aqui também, tá? Que é bem interessante. Ó, vou apertar aqui o G e vou mover o objeto. Ó, vou botar aqui em cima, ó, tá vendo? E aí você vai criando o objeto, vai modificando a posição deles, né? E aí você pode fazer algo mais orgânico, pode fazer um sofá, pode fazer o que você quiser, porque ele também tem formas mais retas, né? Por exemplo, um plano, um cubo. Então, vocês podem aí estar juntando as formas e ficar como se fosse brincando de uma massinha, né? Então, tá bom. Com isso, a gente já aprendeu a inserir todos os objetos, vimos aí os comportamentos de alguns, já nos tornamos iniciantes avançados. Então, agora vamos nos tornar intermediários. E aí, com isso, a gente vai começar a usar os modificadores. Então, vamos usar os modificadores. Vou centralizar minha cena aqui de novo. Vou lá no cubo. Tá? Estou com o cubo aqui selecionado. Eu vou até usar o macaco, a Suzane. Vamos na Suzane. Deixa eu posicionar aqui a tela. Vou usar agora o botão do mouse, né, do centro. E vou olhar aqui para a Suzane. Então, o que a gente vai fazer? Os modificadores. Ó. Essa segunda opção aqui, sempre quando tiver com o objeto selecionado, ele vai te dar essas opções de propriedades. Essa segunda aqui, que é uma chave de grifa, né? Chave grifa, se eu não me engano o nome. Ele vai me dar a opção de adicionar modificadores. Aí eu tenho uma série de modificadores separados por 4 categorias. Modificação, geração, né? Deformação e física. O que eu vou me preocupar agora? Vou usar, por exemplo, o de gerar coisas, né? Então, eu estou aqui com a Suzane selecionada, eu vou adicionar um modificador, por exemplo, o array. E aí, o que o array vai fazer? Ele vai duplicar esse objeto. Repara que eu tenho uma opção aqui na janela que apareceu, que é o count. Ele está com 2, então eu tenho 2 macacos. Se eu aumentar, ele vai botar o número específico que eu digitar ali de cópias, certo? Vamos supor que eu queira diminuir a distância entre uma e a outra cópia. Eu posso vir aqui no fator x, ó. Tá vendo? E aí aproximar mais um objeto do outro. Deixa eu posicionar, para vocês verem. Tá? Posso mudar aqui, ó, no y, posso mudar no z. Posso fazer algumas alterações. Sugiro que vocês explorem mais essas opções ainda, para não ficar com muita coisa, né? Deixa eu posicionar aqui de novo, né, na tela, Shift, botão do meio do mouse, tá? Para eu tirar o modificador, basta eu clicar nesse xizinho aqui, ó, tá vendo?
Então, eu adicionei o modificador, fiz o que eu queria, aí desisti, eu quero fazer outra coisa. Eu venho aqui, clico X, e aí eu apago a modificação que eu fiz, certo? Beleza. Então, vou escolher um outro modificador. Vamos usar o modificador agora? Vamos mudar, vamos usar o build, tá? O que o build faz? O nome já diz, ele constrói aquele elemento. Lembra da linha do tempo que a gente vai aprender no próximo workshop? Eu tenho aqui uma linha do tempo e o objeto sumiu porque eu escolhi o modificador build. Repara que ele diz que está começando no frame 1 e o tamanho dele é de 100, né? 100 mil. Então, ó, vou dar um play aqui, ele está no 0. Ó, repara que o build ele vai construindo o meu modelo de forma automática, certo? Vou voltar lá na linha do tempo para o 0. O que mais que eu posso fazer aqui? Ó? Posso fazer um reverso da animação, ou seja, em vez de o objeto ir aparecendo, ele já existe, né? Ele já está ali na tela, e aí eu vou clicar no play, ele vai sumir, certo? Que eu fiz o reverso dele. Ou eu posso também randomizar. E aí, ele, em vez de ir fazendo daquela forma, né, uma coisa de cada vez, ele vai crescendo de forma randômica. Vai nascendo, né? Tá bom. Então, aprendemos aí uma segunda propriedade, né, um modificador, que é o build. Se eu não quiser mais ele, posso clicar aqui no X e apago a modificação, certo? E o terceiro, que eu vou mostrar, é esse daqui, ó, o Subdivision Surface. Com o Subdivision Surface, eu consigo subdividir essas linhas, né, aqui os edges com os nós, que está bem duro, né? Se você reparar, ele está bem duro, ele parece algo assim, sem acabamento, né? Eu diria. Então, esse modificador me ajuda a suavizar essas curvas. Então, por exemplo, eu venho aqui em Subdivision Surface, ele vai aplicar essa subdivisão Surface nele. Ó, repara que ele já suavizou algumas coisas, mas ainda tem algumas áreas que estão um pouco duras. E aí eu tenho aqui, ó, níveis do viewport, tá em 1. Eu posso colocar, por exemplo, em 2. Ó, repara que ele vai suavizando, ó, 3, 4, ó, 5. Suavizou bastante a Suzane, ficou bem mais gira. Posso vir aqui para fazer com que essa suavização seja que apareça também quando for renderizar o nível da suavização no render, tá? Então, você pode sempre deixar no mesmo valor. Não quero mais, clico no X. Por quê? Porque se eu quiser suavizar, eu tenho um outro recurso. Lembra dos menus que a gente viu aqui em cima? Lembra do submenu Object Mode? Eu tenho essa categoria aqui, ó, Object. Então, vindo aqui em Object, com o objeto selecionado, eu tenho aqui, ó, Shade Smooth. O Shade Smooth vai suavizar também. Tá? Suavizou um pouco, tá vendo? E aí eu posso controlar voltando lá e adicionando o Subdivision Surface. Ó. Eu venho aqui no Subdivision Surface e aí eu manipulo a suavização usando ele. E aí fica bem mais suave ainda, né? Porque como a gente aplicou o modificador, o recurso aqui do Object, junto com ele a gente consegue suavizar mais. Certo? Agora, para a gente se tornar competente, né? Já somos iniciantes avançados, nós vamos colocar luz aqui na nossa cena, né? Para isso, eu vou colocar um chão, que é um outro objeto. Então, eu posso vir aqui, ó, Shift A, ou clicar aqui em adicionar, ó, Shift A, vou escolher Mesh, plano. O plano é um quadrado que fica ali no chão, tá vendo? E aí eu posso dimensionar ele usando aqui o recurso de dimensionar, né, que é o Scale, ou eu posso usar um outro atalho, ó, o S. O S é o atalho do Scale. Aí eu clico e arrasto o mouse, sem, não preciso nem clicar no mouse. E aí eu faço aqui, boto o tamanho que eu quero ele, certo?
e confirmo com o mouse. Se eu não lembrar o atalho, não tem problema. Ó. Tem aqui, ó, Scale, olha lá o atalho, S. Ou Shift Spacebar. Também poderia usar, tá? Mas o S é mais usual. Clicou na letra, já pode fazer. Agora, eu quero botar uma iluminação, mas a iluminação é importante para a cena que eu vou exportar. Então, eu vou clicar na câmera para ver o que a cena está mostrando. A cena está mostrando o que está dentro desse retângulo aqui. Ó. Parte do macaco, parte desse cupo, desse cone, né? Beleza? Então, vamos começar a brincar. Ah, lembra que eu tenho já uma iluminação na cena? Essa daqui, ó. Como que fica? Porque eu não estou vendo nenhuma iluminação, Ricardo. Aí vamos aprender esses 4 botõezinhos aqui no canto superior direito, ó, que é a forma de visualização da cena. Então, ó, eu posso ver o wireframe, que aí eu vou ver todos os nós, as linhas, como se fosse um transparente, tá? E aí eu vejo melhor como é que são as formas. Eu tenho a segunda, que é o que a gente está trabalhando, que é o modo sólido. Eu tenho esse terceiro daqui, que mostra os materiais que eu poderia estar usando. Materiais como se fosse textura de metal, de madeira e tal. E eu tenho o último, que mostra as sombras, né? Renderizado. Então, eu vou clicar nesse último. Ó, cliquei nele, e aí repara que já tem agora uma iluminação com sombras, que está baseada naquela luz que vê por defeito aqui. Vou deixar ela por enquanto. Só para a gente ver como funciona, repara que eu estou com a luz selecionada. Lembra que todos os objetos têm uma propriedade? A luz também, ó. Olha as propriedades dela aqui. Eu vou clicar nessa propriedade da lâmpada, que é a terceira propriedade, Object Data. E aí eu tenho a cor. Tá vendo aqui, cor branca? Eu vou mudar a cor para vermelho, ó. Repara que a iluminação da minha cena ficou vermelha. Repara também que eu tenho aqui um valor em watts, 1000 watts. Quanto menor, mais fraco vai ser essa iluminação, tá? Deixa eu voltar aqui para o branco, que eu vou botar uma outra iluminação. Vamos colocar. Então, para adicionar é a mesma forma. Ó. Shift A, ou então o botão adicionar. Venho aqui em Light e escolho o tipo de luz que eu quero. São só 4. Essa que a gente tem aqui é o Sun. Ela funciona mais ou menos como um sol mesmo, né? Ela vai gerar luz de forma direcional, em paralelo. Eu tenho aqui um outro tipo de luz, que é a luz point luz, que é um ponto de luz mesmo. Deixa eu adicionar por aqui, né? Shift A. Ó, luz, point luz. Ó. Coloquei um point luz aqui. Vou posicionar o point luz onde eu quero. E aí, para a gente ver ele funcionando, ó, tá vendo a luz ali? Vou mudar de cor para ver como que ele se comporta em relação aos objetos na cena. Ó. 10 watts, vou aumentar aqui o watts, vou dar um zoom. Ó. Repara que ele está aplicando a luz no chão, mas se eu botar aqui perto do cubo, ele vai começar a gerar o efeito no próprio cubo. Tá vendo aqui? A iluminação. Ele é um ponto de luz. Além do ponto de luz e do sol, que são esses 2 tipos de luz que a gente tem aqui, eu também tenho mais 2 tipos de luz. O spot, que é como se fosse um spot de luz mesmo, né? Um conezinho que vai gerando a luz, e a luz diária. Então, aqui, ó, spot e área. Eu não vou colocar, e aqui nas propriedades eu posso mudar o comportamento da luz que eu inseri. Ó. Essa luz daqui é ponto, né? No painel de propriedades eu posso mudar ela para sol, posso mudar ela para spot. Repara que ela está apontado para baixo, então eu teria que girar esse spot para poder apontar a luz para onde eu quero. Então, ó, cliquei aqui na rotação. É um objeto, então funciona como qualquer objeto. Ó, eu posso apontar para onde eu quero. Posso posicionar a luz. É difícil pegar. Deixa eu apertar o G. Aí eu posiciono. Tá vendo? Eu estou apontando aqui ó, o spot para o cubo. Ó. Tá vendo ali um círculo de luz? É para onde o spot está apontando.
certo? E o último, que é uma área. Então, é realmente uma área aqui que eu posso modificar o tamanho dela e ela vai aplicar a luz, né? Como se fosse uma luz retangular que pega uma área. Eu também posso mudar aqui o poder, né? O quantos watts essa luz tem e por aí vai, certo? Com essa parte da iluminação, a gente já consegue fazer algumas cenas interessantes, né? Modelando os objetos que a gente, modificando os objetos que a gente coloca na cena e usando a iluminação. Então, para a gente fechar essa primeira etapa, né, vamos renderizar. Então, para se tornar proativo e fazer o desafio, basta a gente agora só renderizar. E aí, como é que a gente renderiza a cena? Ele vai renderizar o que tem aqui, nessa área da câmera. Então, vou botar uma lâmpada, mais uma luz ali, só para poder iluminar mais um pouco a Suzane. Então, vou vir aqui, ó, Shift A, luz, point, e vou botar a luz aqui próximo da Suzane. Ó, tá vendo? Luz branca mesmo. Ok. Então agora vem aqui, ó. Nas propriedades, eu tenho aqui o segundo botão aqui desse painel, essa linha de painel, que é o render, propriedades de renderização. Primeira opção. Parece uma máquina de fotografar. Eu clicando nela, eu consigo aqui, ó, por exemplo, usar alguns recursos de renderização, né, mudar sombras, etc. Mas eu vou apresentar dois, só para a gente já conhecer. O Ambient Occlusion, que ele vai trabalhar as sombras nas áreas cobertas ou fechadas. Então, vamos imaginar que a gente tem um cilindro. Ele vai trabalhar a sombra que tem dentro daquele cilindro. Então, ele traz um efeito mais realístico para a cena. Então, o ambiente ocluso eu vou deixar marcado. E o Bloom ele vai fazer um efeito de como se eu estivesse pegando essa cena com uma câmera. Ele vai criar pequenos pontos de luz em cima das superfícies iluminadas para dar um efeito como se eu estivesse olhando a cena realmente de uma câmera. Então, eu também vou marcar o Bloom. A gente não vai ver muita diferença aqui, mas fiquem sabendo que são recursos muito usados, principalmente em jogos, né, para criar uma sensação mais de realística às cenas. Então, ó, modifiquei aqui, né, no painel Render, e eu tenho um outro botãozinho embaixo do Render, que é o Output, que é, por exemplo, eu vou escolher aqui a resolução da minha imagem. Se eu quiser 4K, eu coloco aqui a dimensão de 4K. Por enquanto, já veio como defeito o Full HD, que é 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura. Eu vou deixar como está, certo? E eu tenho a opção aqui, ó, embaixo, que é Output. O Output ele vai dizer aonde eu vou salvar a minha imagem, certo? Então, vem aqui, eu vou clicar na pasta, vou escolher qualquer lugar, vou escolher aqui, por exemplo, desktop, projetos, workshop, vou clicar aqui, vou clicar em aqui mesmo, aceitar. Pronto, vai salvar naquela pasta. Já botou o endereço aqui. E aí, para eu para renderizar essa cena, basta vir aqui no menu Render, tá vendo? Em cima, e mando renderizar a imagem. Tá? Então, eu mudo as propriedades que eu quero do render aqui, eu escolho onde eu vou salvar, mudo a propriedade aqui e exporto no menu. Basta eu apertar o F12, é o atalho, tá vendo? Então, ó, cliquei. Como a imagem não é muito complexa, ele renderizou rápido, tá vendo? Já com os efeitos de iluminação, né, e da forma. Certo?